Boa tarde já a todos. Apesar de Cajuru e Leila nós ainda não termos almoçado, mas já passa da 1 hora, já são quase 2 horas. Então, a vocês que estão conosco aqui, o senador Girão também, o senador Isalci, que ainda permanece, aos demais senadores que já saíram, e ao povo brasileiro que está hoje nos assistindo nesse instante através da TV Senado. Estou debutando aqui nesse plenário desse microfone, apesar de já ter sido também deputado federal por vários mandatos, mas vi senador Isalci, senador Girão e também o Cajuru e a Leila, pela história de vocês não é diferente da minha. Acho que o importante é que o povo brasileiro, nesse ano passado, foi às ruas, pressionou, o que há muito tempo não se fazia, houve mudanças extremamente importantes e votou num projeto que queria mudanças para o Brasil, tanto no Executivo como também aqui no Legislativo. Esses mais de 80% dos votos dos brasileiros que mudaram os senadores aqui dentro dessa casa é que não queriam mais aquela permanência e assim o mudaram. E nós estamos aqui, nós fizemos parte dessa renovação. Da mesma forma, na Câmara dos Deputados e várias Assembleias Legislativas, houve esse sentimento do povo brasileiro. Então, essa é a nossa responsabilidade, agora que aqui chegando, nós possamos trazer essa esperança de volta, senador Girão, ao nosso povo, com as ações que nós iremos fazer. E vi a história da Elisiane, vi a história de vários que se apresentaram, eu também, não é nada diferente, a sua história aqui também. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai tinha um pequeno bar com a minha mãe, restaurante em Candelária, onde eu nasci. Aos 6 anos, 7 anos, já estava atrás do balcão. Estudava de manhã e trabalhava de tarde. Estudava de tarde e trabalhava de manhã. Assim a gente teve que fazer e nada me tirou pedaço. A gente vê a história de tanta gente hoje que até 16 anos a pessoa não pode trabalhar. Diferente, na época da gente era outra história. Aí eu concluí meu ginásio agrícola em Candelária, quando terminei em 66, e em 67 fui para o Alegrete. Fiz o colégio agrícola, lá de Alegrete, também fiz um ginásio agrícola, a minha vocação é agricultura, a minha formação depois como engenheiro agrônomo, quando eu formei em Santa Maria em 73, e quando eu comecei a trabalhar foi em São Borja. A terra que nos acolheu e estamos lá há 45 anos. Terra histórica, Getúlio Vargas, João Goulart, a história do Brasil deve-se a essas pessoas, eles e tantos outros, o próprio Brizola, que depois de um determinado momento casou com uma samborgense e acabou sendo enterrado em São Borja. Então essa é a história de uma terra histórica, aonde eu venho, fui prefeito de São Borja, e nessa eleição passada eu tinha um projeto de ser governador do Rio Grande do Sul. As coisas mudaram, eu acabo sendo candidato ao Senado Federal. Arranquei em 4º, 5º lugar, mas cheguei em 1º lugar. O que interessa é onde a gente arranca, não, onde a gente chega. E assim foi quando eu fui candidato a prefeito também, eu era o 3º colocado, mas cheguei em 1º lugar. Estou com 1 mandato de prefeito de São Borja, 5 mandatos de deputado federal, e agora os gaúchos e gaúchas me honraram com 2.316.365 votos. Mais votado do Rio Grande do Sul. Como disse, arranquei em 5º, mas cheguei em 1º lugar. Senadora Leila, a gente vibrava, Cajuru como repórter esportivo, quando via o time de vôlei do Brasil, time de basquete do Brasil, enfim, eram liderança, o próprio Senna, isso era o Brasil, com problemas, pobreza, corrupção, sacanagem, mas quando vibrava, as medalhas que vocês recebiam, e nós estávamos juntos torcendo para a seleção brasileira de vôlei, de basquete, de futebol, enfim, o próprio Senna. Esse é o Brasil diferente, esse é o Brasil que nós temos a responsabilidade de, a partir de hoje, tocarmos. O Senado Federal, sessões lamentáveis de sexta-feira e sábado, peço desculpas ao povo brasileiro pelo que aconteceu nessa casa, mas já no sábado, no final do dia, nós damos uma resposta diferente. O Davi, e eu não apoiei o Davi no primeiro turno, dizia ele, se houver segundo turno, estou contigo. Conversei contigo, Girão, com vários outros, nós tínhamos Esperidião a mim. Mas essa casa teve inteligência, e os fatos se sucederam, e o Davi foi empossado presidente dessa casa, já na noite de sábado. Mas o que nós já vimos ontem aqui, estamos vendo hoje, já na composição da mesa diretora, agora das próprias comissões, é um outro Senado que assumiu. Como o pessoal quis mudar o Brasil, quis mudar o Senado e mudou, nós também tínhamos que mudar
a direção dessa casa, e assim nós fizemos. Os senadores que aqui votaram fizeram esse trabalho, e por isso é extremamente importante a nossa responsabilidade a partir de hoje. E um pouco da agricultura, a Juru e a Leila não são do ramo, acho que o Girão também não é, e vi que o Isalci não é. Eu, como disse, me formei no ginásio agrícola, um técnico agrícola, engenheiro agrônomo, e quando eu cheguei aqui, Cajuru, 1999, saindo de São Borja, o Brasil colhia 83 milhões de toneladas de grãos. Chegou esse ano passado, agora em 2018, com 237 milhões. Então, nesses 180%, 190%, eu tive a minha participação. Em primeiro lugar, se deve aos produtores rurais. A pesquisa, assistência técnica, às indústrias, ao comércio, ao serviço, enfim, todos aqueles que fazem parte. Mas essa é a parte importante de um segmento hoje que o Brasil, alguém se gaba, nós temos 380 bilhões de dólares de reservas. Isso está segurando o Brasil. Esses 380 bilhões, senadora Leila, quase 100% vem do agronegócio, dessa agricultura que nós defendemos. E é um segmento que tem dados importantes. Se eu pegar aqui nas quase 6 milhões de propriedades rurais, 3.775 propriedades rurais, produtores, vivem com menos de R$6 mil ano de renda bruta. O agronegócio faturou 580 bilhões esse ano, de 2018. Isso é um trabalho da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas, que eu atualizo os dados. 975 mil propriedades ganham 54 mil por ano, quer dizer, menos de 5 mil renda bruta. E apenas 423 mil faturam perto de R$1 milhão. Então, a agricultura vai bem, mas o agricultor vai mal, tem problemas. E onde é que está esse problema? As concentrações que nós temos hoje, máquinas agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, grãos, carnes, lácteos. Tu falava de uma JBS, Cajuru. Hoje está concentrada, nós contamos em 20 ou 30, não chega a 50 empresas que dominam esse comércio. Esse povo ganha, mas quem está lá na roça, lá no campo, e eu sou produtor rural, é que paga o pato. Então essa é uma responsabilidade do governo Bolsonaro, e disse a ministra Tereza Cristina, nós aqui no Senado Federal, de fazermos essa parte, de que a renda chegue até eles. Senador Paim diz, falei no pronunciamento aqui sobre o leite, pediram que eu falasse, mas você que é da área, fale. Nós temos problema, o arroz, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que 75% do arroz do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, mais um pouquinho em Santa Catarina, um pouquinho em Paraná, 90% do arroz do Brasil está nos 3 estados do Sul. Assim é o leite, assim é o trigo, assim é a uva, assim é a maçã e assim é o alho, que os 3 estados do Sul produzem a maioria do que nós consumimos no Brasil hoje. Mas nós temos a influência do Mercosul, e é aqui que nós temos que trabalhar, porque vem de lá produtos mais baratos, concorrem com o nosso produto, com vários problemas que nós temos aqui. E um dos problemas que nós vamos enfrentar, e eu vou debater com vocês aqui na casa, é a questão da carga tributária que nós pagamos hoje. 30% de um saco de arroz dentro da porteira é imposto. 45% é federal e 50% é estadual e 5% é municipal. Isso distorce a competitividade. Então, portanto, nós temos um enfrentamento a fazer. E nessas questões, né, que a gente tem hoje, no que diz respeito a ajustarmos essas questões, chegou o senador Paim, falava nele alguns instantes atrás, de bem, viu, Paim? Nosso parceiro lá do Rio Grande do Sul, que nós temos que ajustar essas questões com o Mercosul. Não pode o agricultor pagar essa conta, que vocês, eu sou produtor rural, com muito orgulho, há mais de 30 anos que eu faço isso, o consumidor não leva vantagem e o produtor não leva vantagem. Quem está no meio? Não tem 10 redes de supermercado no Brasil que dominam hoje mais de 150 milhões de bocas, eles abastecem, impõem o preço, depois as indústrias e chega em quem? No produtor que paga a conta e no consumidor que não leva vantagem. Quem está nesse meio? Então, essa é uma responsabilidade que nós temos hoje de ajustarmos essa questão. Nós fazemos um trabalho. Eu vou conclamar a vocês todos que possamos fazer essa mesma coisa. A problemática que nós enfrentamos é essa, e aí nós vamos ter que achar as soluções, né, para resolvermos esses impasses, porque esse é o carro-chefe da economia do Brasil. 25%, 26%, 27% dos empregos do Brasil
vem do campo, vem do meio rural. Se é um setor que faz parte do PIB hoje, 15% do PIB, mas 26% dos empregos. Agora, as reservas que alguém se gaba de ter deixado, quem trouxe essas reservas foi esse pessoal do campo, pessoal do interior do Brasil. Então, é aqui que nós temos que trabalhar e é aqui que nós vamos focar para que eles sejam valorizados. Então, não pode ter apenas uma economia de mercado, é mercado livre. Sim, mercado livre. Eu não concordo com o produtor da Europa, dos Estados Unidos, que recebe subsídio para produzir, enquanto que aqui alguém paga para produzir. O produtor de café de Minas Gerais, por exemplo, ou de outros estados da federação, lá de Espírito Santo, ou arroz do sul do país, ou o pessoal de trigo que planta no sul do país, nós não conseguimos competir. Então aqui estão os objetivos nossos, que nós vamos focar nos próximos meses, para podermos resolver esse impasse. Agora, o meu estado, Rio Grande do Sul, uma situação difícil, como vários outros estados da federação, o senador Paim conhece bem, nós temos um foco, resolvermos a questão da dívida que nós temos lá no estado. É um dos estados que devem mais, mas tem São Paulo que deve mais que nós, tem Minas Gerais que deve mais que nós, tem Rio de Janeiro que deve mais que nós, e assim fazermos um trabalho dos senadores desses estados devedores para ajustarmos com o governo federal. Temos que negociar essa dívida. O Rio Grande do Sul deve 70 bilhões, Cajuru. Rio de Janeiro, São Paulo, mais de 200 bilhões. Né? Nós pegamos Rio de Janeiro, 140, pegamos em Minas Gerais, em torno de 100 bilhões. Então, temos que pegar esses estados e fazermos uma negociação diferente. Quando pegamos o Rio Grande do Sul, um técnico lá da Fazenda do Estado, aposentado, Casaroto, mostra um número que nós pegamos lá em torno de 30 bilhões, foi a negociação, já pagamos 50 e devemos 70. E não adianta, eu sei que se tem estatais que não funcionam, nós temos que privatizá-las, o Estado tem que cortar gás, tem que enxugar gás, qualquer um tem que fazer o que nós fazemos na nossa casa. Nós fazemos uma empresa e temos que fazer no Estado. E assim não é o Rio Grande do Sul, são vários estados. O Rio de Janeiro, conversava com o governador Witzel, dizendo, Luiz Carlos, o que foi negociado no Estado, eu não consigo pagar. Ele, governador de hoje, alguma coisa está errada. Essa negociação que fizeram, seguramente vários outros governadores, Caiado de Goiás, já falei com ele, o Ratinho Júnior, lá do Paraná, né? Agora conversava com o governador de Roraima, o Telmário Mota. O governador de Roraima falando da dívida do Estado de Roraima, que também tem que revelar 3 ou 4 bilhões, mas deve 3 ou 4 e não consegue pagar. Portanto, deve para a União. Portanto, nós temos que ajustar, e esse é um dos pontos primeiros que eu vou convocar os senhores senadores, senhoras senadoras, para, junto com os governadores, fazer uma negociação com o governo federal. Não pode, né, dizer o ministro Paulo Guedes, ministro Onísio, vamos deixar para 2020, mas os estados não aguentam mais. No meu estado, o governo passado não honrou o compromisso com os professores durante 4 anos pagando salário atrasado. Os soldados da Brigada Militar pagando atrasado. Como é que eu vou exigir segurança? Como é que eu vou exigir educação se um professor chega no fim do mês e não conta com seus 2, 3, 4 mil reais? O brigadiano com 2, 3 mil não consegue receber. Que segurança ele vai fazer, senadora Leila? Portanto, aqui estão os compromissos que nós estamos assumindo para juntos resolvermos esse impasse e fazermos uma negociação. O governo central tem muito mais poder do que qualquer estado da Federação Brasileira. Aqui, vou pedir a ajuda de vocês para que nós possamos ajustar essas questões. Senador? Sim. Senador Luiz Carlos Reis, inicialmente, eu fico tão feliz com esse dia de hoje, que eu vou guardar para a minha vida, aqui no Senado, desde o exímio senador Paulo Paim, que começou, as imagens da competente TV Senado são testemunhas. E a minha amiga Leila, minha irmã. Eu não saí daqui nem um segundo. Nem para fazer xixi, desculpa. E olha que eu estou com vontade, eu sou diabético. Nem para comer. E diabetes tem hora para comer, né? Mas eu fico feliz de não ter saído, em função da qualidade dos pronunciamentos. Vossa Excelência falou em cidades aí. Eu fico tão feliz. O senhor morou em Alegrete? Viveu lá? 3 anos. Alegrete, terra de quem? João Saldanha. Hã? O comentarista que o Brasil inteiro consagrou. Campeão brasileiro. Só isso. A Copa de 70, quem ganhou? Não foi aquele bobão do Zagallo. Desculpe, Zagallo. Desculpe, seu Zagallo. Agora, só para terminar, e para dizer da minha admiração por Vossa Excelência, se eu fosse dono de jornal, amanhã
eu colocaria na capa, dando crédito, evidentemente, à Vossa Excelência, a frase usada no meio de seu pronunciamento. A agricultura vai mal. O agricultor... A agricultura vai bem? A agricultura vai bem. O agricultor se dane, ou seja, ele vai mal. Né? Então, tipo assim, se dane. Na verdade, o agricultor se dane. A agricultura vai bem. Essa sua parte, para mim, merece frase de capa de um New York Times, de um Financial Times, de um Clarim. Parabéns. Muito obrigado. Portanto, o compromisso que nós temos é de ajustarmos as situações. A infraestrutura no nosso estado, Paim, é dos mais caros que nós temos hoje. A logística do Rio Grande do Sul, 17%, 18%, Girão, ninguém suporta isso. Basicamente tudo em cima do caminhão. Então nós precisamos focar as ferrovias, que nós temos lá mais de 3.000 quilômetros, mais de 1.000 desativadas em cima do processo da privatização. Vamos cobrar para que os 3.000 sejam, não é construir 1.000 quilômetros, é usar 1.000 quilômetros que não estão sendo utilizadas porque a concessionária não interessa. Vamos trabalhar esse fato para o nosso Rio Grande do Sul. Os portos, senador Paim, nós temos apenas Rio Grande, já estamos ajudando o Rio Grande, é o maior porto, por aí saem as riquezas do Rio Grande do Sul e por aí entram as riquezas do nosso estado. Vamos trabalhar fortemente, já estamos ajudando o Rio Grande, mas queremos um segundo porto para o Rio Grande do Sul, Torres. Já estamos focando para que o estado possa ter, principalmente a região norte do estado, uma outra saída. Vamos ajudar Rio Grande, mas queremos que Torres também tenha essa oportunidade, né, porque não atrapalhando o turismo do litoral gaúcho, mas é uma oportunidade que nós temos. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul pontes para serem construídas, com a Argentina 3 pontes, com o Uruguai 1 ponte. Vamos focar essas questões para que nós possamos ter essas obras em Porto Xavier, em Porto Mauá, em Itaqui, né, lá em Jaguarão, com o Rio Grande, com o Uruguai, que possamos fazer essas obras. Vai ser um foco que nós vamos ter aqui, e o senador Paim certamente vai estar do nosso lado nessas obras importantes para destravar o processo produtivo. Nós temos hoje as rodovias que nós precisamos e não tem capital público, mas nós temos que fazer as privatizações em cima de uma 290, em cima de uma 386, em cima de uma 116, em cima de uma 448. Esses fatos nós vamos trabalhar para a gente poder alavancar o progresso do nosso estado e ajudarmos o Brasil da mesma forma. Portanto, energia é um outro foco do nosso empenho, do nosso trabalho. Um estado, Girão, que hoje importa mais de 50% de energia, nós queremos que ele seja autossuficiente, se possível exportador. Só no Rio Uruguai, com a Argentina, nós temos 2 barragens de mais de 2.000 megawatts para serem construídas, que estão há mais de 30 anos sendo em discussão. E ali é capital privado. Nós temos energia eólica, energia solar, biomassa, lixo, senadora Leila. Pegamos um projeto piloto de um professor de uma universidade do Maranhão e um engenheiro, Nori Giombelli, com um grupo, para construir em 28 cidades do Rio Grande do Sul, 7 megawatts só com o lixo daquelas cidades. Panambi e Condor são âncoras. Vamos trabalhar essa questão. Só ali, imagina, 300, 400 megawatts só de lixo, que hoje é jogado para onde? Para os lixões, causando problema. Então, nós temos tantas coisas para fazer pelo nosso estado do Rio Grande do Sul e tantas coisas para ajudar o Brasil a desenvolver, a crescer. Nós vamos focar nesse ponto. Nos comprometemos com essas bandeiras para ajudarmos a agricultura, a pecuária, a produção, ajudarmos o comércio, o turismo, a indústria, tantas coisas que o nosso estado precisa, e vamos focar nessas questões nesses próximos 8 anos de mandato que temos aqui. Portanto, tenho certeza que no foco do que nós estamos falando aqui hoje, teremos apoiamento dos senhores senadores e nós vamos ajudar. Senador Delmário, no seu estado também, recebemos agora indígenas de Roraima, de Rondônia, da Amazônia, pedindo ajuda, clamor que nós possamos ajudá-los também. Então, tantas questões, o Brasil com as riquezas minerais que nós temos hoje, que nós não estamos aproveitando. O índio Cinta Larga me procurou na segunda-feira, primeiras pessoas que eu recebi, Tucano do Amazônia, Cinta Larga de Rondônia, as maiores reservas de diamante do mundo estão ali, roubados. Nós somos brasileiros, eles são brasileiros, e aí?
querem uma oportunidade de explorar legalmente os diamantes, para que o Brasil seja dono, Rondônia receba, os índios recebam, enfim. Está acontecendo o quê? Vem mineradoras internacionais usurpando o Brasil e roubando o nosso patrimônio. Portanto, ali pedem clamor, ajuda, e vamos ajudá-los, porque afinal isso é Brasil, é nosso, nós somos brasileiros. Apesar do meu trisavô ter vindo da Alemanha em 1853, eu sou brasileiro. E assim como os índios, irmãos nossos que nasceram aqui nesse país, lá em 1500, quando chegaram já estavam os índios, nós temos que ajudá-los também. Sim, senador Telmário. Senador, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo mandato. Não tem nenhuma dúvida que Vossa Excelência, nessa casa, vai somar com o meu amigo Paulo Paim, que é uma pessoa que eu tenho todo um carinho especial, meu professor aqui dentro, né? E Vossa Excelência vem com essa missão importante, porque substitui uma grande parlamentar, que é a senadora Ana Amélia, também, que eu tenho todo um carinho especial. E quero mais, quer dizer que somo com você nas proposições, e quando você fala em riqueza, o estado de Roraima, só para conhecimento, é o estado que tem a maior riqueza per capita natural do mundo. Nós temos terra produtiva, altamente produtiva, na entre-safra do Brasil, olha que coisa boa. Nós temos o minério de toda espécie, né? Do ouro, diamante, cassiterita, petróleo, temos tudo no subsolo, dos mais ricos do mundo, água em abundância, temos sol 12 horas, produzir energia, plantação, água nem se fala. Então é um estado extremamente rico vivendo na pobreza, exatamente por falta dessas providências que são necessárias. Então é necessário que realmente se modifique algumas coisas nesse país, com relação principalmente à questão ambiental, que tem um certo exagero, e as comunidades querem crescer e desenvolver de forma sustentável, né, com energia renovável. Então eu somo com Vossa Excelência, né? E na questão da dívida do meu estado, com tudo isso, nós hoje somos o estado mais pobre do Brasil, na terra mais rica do país. Então é um contrassenso. Roraima hoje deve também 6 bilhões, que para o nosso orçamento é bastante alto. Obrigado. Senador Telmário, como agrônomo que sou, produtor, conhecedor dessa área, aos senadores que estão aqui, Leila, Paim, Cajuru e Girão, o clima, o solo semelhante à Flórida dos Estados Unidos. Quando se planta soja lá em Roraima, não é quando se planta soja no Rio Grande do Sul, Paim, é quando se planta nos Estados Unidos, com as mesmas condições de produzir agricultura, fruticultura. Isso eu, como agrônomo, estive lá. Arroz que nós plantamos uma vez por ano, Paim, eles podem produzir 3 safras por ano. Se o agricultor planta 200 hectares no Rio Grande do Sul com X de máquinas, ele pode plantar 600 hectares. Esse é um estado rico que vivendo como miserável. Vamos ajudar o seu estado de Roraima, vamos ajudar o Brasil ajudando o Roraima. E as riquezas minerais, quando eu estive lá numa comissão externa em Uiramutã, a prefeita numa Índia, o que estava estampado ali? Fora essas ONGs, fora esses padres alemães, italianos, ingleses, fora vocês que estão se intrometendo, diziam os índios lá. Nós somos brasileiros, eles são e nós somos brasileiros. Nós vamos defendê-los, sim, da mesma forma. Obrigado, senador.